Imagine como sua vida poderia melhorar se você superasse a procrastinação. A procrastinação, que habita dentro de muitos de nós como um locatário inconveniente, nos custa caro e sabemos disso. Ela pode se manifestar de duas formas. Ou você não consegue começar algo que sabe ser necessário, ou começa, mas não mantém a constância do novo hábito. Na maioria dos casos, o problema não é a falta de consciência sobre o que precisa ser feito, mas sim a incapacidade de iniciar ou continuar a ação. Neste vídeo, vou abordar 4 pontos importantes. 1. Por que procrastinamos? 2. Uma solução para a procrastinação, fundamentada na ciência, que pode não ser exatamente o que você espera ouvir. 3. Como a sociedade moderna contribui para a aversão a essa solução. 4. O que você pode fazer para vencer a procrastinação e retomar o controle da sua vida. Utilizarei conhecimentos científicos sobre o cérebro, a mente e o comportamento humano para trazer clareza sobre como sua mente opera e como você pode superar a procrastinação antes que ela tenha um impacto prejudicial. Fique até o final e você entenderá melhor o funcionamento do seu cérebro e o que pode ser feito para eliminar a procrastinação de sua vida. Recentemente, tive que parar de tentar ajudar um grande amigo meu. Conheço-o há anos e ele sempre teve dificuldades em encontrar satisfação na vida. Apesar de ser brilhante e cheio de ideias incríveis, ele nunca consegue transformar esses projetos em realidade. Ele tem conhecimento e competência, mas não avança na carreira porque a procrastinação o impede de alcançar seu verdadeiro potencial. Por mais que eu tenha oferecido conselhos, oportunidades profissionais e até mesmo orientado a procurar ajuda especializada, ele não consegue manter uma mudança consistente. Mesmo que sua vida melhore temporariamente, ele volta aos antigos padrões de comportamento. Percebi que, embora ele conheça a solução para a procrastinação, ele não está disposto a aceitar. A chave para superar isso está na forma como o cérebro humano opera. Todos nós, inclusive você, passamos por momentos de altos e baixos. Há dias em que acordamos energizados, motivados e prontos para cumprir nossas metas. E nesses momentos, a procrastinação parece não ter lugar. No entanto, também passamos por períodos em que nos sentimos drenados, sem vontade ou energia para fazer qualquer coisa. Nessas ocasiões, nossas metas se assemelham a montanhas e não conseguimos encontrar força suficiente para escalá-las. Muitos desejam eliminar esses baixos, mas antes de tentar, precisamos entender como o cérebro trabalha. Muitas pessoas desejam viver sempre no auge, como se nunca houvesse um momento de desânimo. Recebo várias perguntas nas redes sociais. Professora Day, como faço para me manter motivado o tempo todo? Como posso estar sempre cheio de energia e entusiasmo? Não culpo essas pessoas por pensar assim, porque a internet nos bombardeia com vidas editadas, onde tudo parece perfeito. Corpos impecáveis, pessoas sempre felizes, motivadas para ir à academia e comer salada, enquanto se destacam nas carreiras e desfrutam de sucesso constante. Mas a verdade é que isso não reflete a realidade. A maioria das pessoas não posta quando algo dá errado, quando enfrentam problemas ou até mesmo momentos difíceis, como uma doença ou um velório. Essa falsa perfeição faz muitos acreditarem que precisam ser constantemente motivados, mas não é assim que nosso cérebro funciona. Tome cuidado ao julgar sua vida com base no que você vê nas redes sociais. A realidade é que ninguém pode manter uma motivação alta o tempo todo. Tentar forçar isso com litros de café ou substâncias mais fortes pode prejudicar seu corpo e mente. O cérebro humano simplesmente não é feito para funcionar dessa forma. Nosso desejo de fazer as coisas é governado por um sistema chamado sistema de recompensa. Dentro dele, um conjunto de circuitos cerebrais, as vias córtico-mesolímbicas dopaminérgicas, controla a liberação de dopamina, o hormônio do prazer. Pense nesse sistema como um termostato. Ele ajusta nossos níveis de motivação, mas precisa de equilíbrio. Quando tentamos exagerar e forçamos o termostato, o cérebro reage, esgotando nossos níveis de energia.
É natural ter dias de energia alta e dias mais lentos. Entender isso ajuda a respeitar nossos próprios ritmos e encontrar equilíbrio, sem buscar a perfeição que vemos online. Como o nome sugere, o sistema dopaminérgico do cérebro envolve a dopamina, um neuromodulador que nos dá energia e vontade para buscar nossos objetivos. Quando esse sistema é ativado, você sente desejo e motivação. Muitas pessoas associam a dopamina ao prazer, mas ela é principalmente responsável pelo ímpeto e pela motivação para perseguir metas. Se bloquearmos os receptores de dopamina no cérebro de alguém e lhe oferecermos chocolate, essa pessoa ainda vai achar o gosto bom. No entanto, não terá a motivação de ir até a padaria para comprar mais. Sem a dopamina, mesmo o que normalmente nos traz prazer, não nos impulsiona a agir. O cérebro libera dopamina de duas maneiras: tonicidade e picos. A liberação tônica é um nível constante de dopamina que sempre circula no nosso cérebro. Já a liberação fásica é quando há um pico repentino de dopamina além do nível constante. Esses picos são muito agradáveis, fazendo-nos sentir eufóricos e motivados. No entanto, depois de um pico muito alto, nosso cérebro rapidamente faz uma limpeza, deixando os níveis de dopamina abaixo da média anterior. Pense nisso como andar de montanha-russa. Você sobe alto, mas depois despenca. Vamos pegar o exemplo do café. A cafeína é uma droga psicoativa que estimula a dopamina. Ao beber muito café ou energético, você experimenta um pico de euforia, mas depois passa pelo crash, quando se sente mais cansado e desanimado do que antes. Isso mostra que perseguir apenas esses picos pode prejudicar nosso equilíbrio natural, deixando-nos mais esgotados. É importante entender como esses picos funcionam para equilibrar nossa motivação de forma mais saudável e sustentável. Quando você bebe café ou energético, ele dá um impulso inicial de energia ao ativar o sistema dopaminérgico do cérebro. Mas esse pico inicial faz com que os níveis de dopamina constantes, liberação tônica, caiam abaixo da média. Isso significa que quando você tenta tomar um segundo ou terceiro café, o efeito não é tão forte quanto o primeiro, porque o cérebro se ajusta e busca um equilíbrio. No fim das contas, você fica mais cansado do que antes de beber. Café, se usado corretamente, pode ser um aliado para foco e produtividade, mas este vídeo é sobre procrastinação. Então, o que isso tem a ver com procrastinação? Em primeiro lugar, entender como a dopamina funciona ajuda a perceber que é impossível estar eufórico e motivado o tempo todo. O que muitas pessoas chamam de motivação pode ser, na verdade, euforia, mas ninguém consegue se manter nesse estado para sempre. A constante busca por essa perfeição que vemos nas redes sociais é enganosa, pois não mostra a realidade. Vivemos num mundo que nos oferece superestímulos, ou seja, estímulos que produzem grandes picos de dopamina. Por exemplo, filmes adultos e alimentos processados são hiperestímulos, pois são criados para sequestrar o sistema de recompensa do cérebro e desencadear picos de prazer. Alimentos processados combinam açúcar e gordura de uma forma que raramente ocorre na natureza. Frutas doces, como manga ou banana, têm pouca gordura, enquanto frutas gordurosas, como o abacate, têm baixo teor de açúcar. Ao misturar açúcar e gordura em sobremesas como brigadeiro, os hiperestímulos despertam no cérebro um desejo por algo que não encontramos naturalmente. Quando buscamos constantemente esses picos, ficamos dependentes da dopamina e, ao invés de agir, procrastinamos enquanto tentamos repetir a sensação. Entender esses mecanismos nos ajuda a identificar como evitá-los, para que possamos superar a procrastinação e encontrar equilíbrio. Quando você toma café ou energético, o primeiro gole te dá energia porque ele ativa a liberação de dopamina no cérebro, que nos motiva. Mas depois do pico inicial, os níveis de dopamina caem, deixando você mais cansado. Se você toma outro café, não sente o mesmo efeito do primeiro, pois o cérebro já se ajustou e a energia extra não dura. Na nossa vida diária, essa busca por picos de dopamina também acontece com outras coisas que nos dão prazer, como assistir filmes ou comer doces.
Os filmes adultos e os alimentos processados são exemplos de superestímulos, pois são feitos de propósito para te deixar com muita vontade de consumir mais. Por exemplo, na natureza, frutas doces como manga e banana têm pouca gordura, enquanto frutas gordurosas como o abacate têm pouco açúcar. Mas ao misturar açúcar e gordura em sobremesas como brigadeiro, criamos um estímulo forte que faz nosso cérebro querer mais. Quando estamos sempre buscando essas sensações de dopamina, podemos acabar procrastinando. Isso nos deixa focados apenas no prazer imediato e nos impede de continuar com nossas metas. A solução é aprender como nosso cérebro funciona para evitar cair nessas armadilhas e conseguir nos concentrar no que realmente importa. Doces como chocolate e sorvete misturam açúcar e gordura, algo que não encontramos naturalmente nas frutas, por exemplo. A indústria de alimentos não para por aí, adicionando químicos para tornar esses alimentos ainda mais saborosos e viciantes. O nosso corpo tenta sempre manter um equilíbrio, chamado de homeostase. Quando consumimos esses hiperestímulos frequentemente, o cérebro se ajusta, mas de uma maneira que nos prejudica. Se passamos dias consumindo alimentos processados ou outras formas de estímulo extremo, o cérebro começa a reduzir a quantidade de receptores de dopamina, além de outras substâncias do sistema de recompensa, como as endorfinas. É como se a dopamina fosse uma chave e os receptores fossem fechaduras. Sem essas fechaduras, a dopamina não consegue ativar o sistema que nos dá energia e motivação. Quando você constantemente se expõe a esses hiperestímulos, o nível básico de dopamina cai, deixando você desmotivado e sem energia. Se isso continua por semanas ou meses, o cérebro reduz o número de receptores, tornando-o menos sensível à dopamina. Isso faz com que os mesmos picos não ofereçam a mesma sensação de motivação e prazer. Você perde o desejo de perseguir objetivos e realizar tarefas do dia a dia. No caso de filmes adultos, esses hiperestímulos podem dessensibilizar o cérebro a tal ponto que ele já não responde bem a estímulos naturais e saudáveis, como um relacionamento afetivo. É por isso que cada vez mais jovens, entre 18 e 25 anos, têm buscado médicos por questões de impotência relacionadas ao consumo excessivo de pornografia. Pense nisso como um alerta para manter o cérebro longe desses exageros e cuidar da sua motivação de forma saudável. Um jovem de 25 anos com impotência é algo preocupante, mas infelizmente isso acontece quando o cérebro dele se adapta aos hiperestímulos de filmes adultos na internet. Seu cérebro fica dessensibilizado aos estímulos reais e naturais do dia a dia, tornando-o incapaz de sentir desejo em relacionamentos normais e saudáveis. Esses filmes apresentam situações artificiais e fantasiosas, que dificilmente podem ser replicadas na vida real. A consequência disso é que o cérebro do jovem se torna insensível a situações autênticas, resultando em um sistema de recompensa desregulado. O mesmo vale para a alimentação. Se o cérebro se adapta ao hiperestímulo de comidas processadas e junk food, ele perde o prazer com alimentos saudáveis, como legumes, saladas e peixe grelhado. Tudo isso é especialmente sério quando o cérebro ainda está em desenvolvimento, como em crianças. Colocar um celular ou tablet nas mãos de crianças muito jovens expõe seus cérebros em formação a estímulos visuais intensos, projetados para prender sua atenção e criar picos constantes de motivação. Isso pode fazer com que as crianças percam a capacidade de se concentrar em atividades como estudar ou brincar. O celular e as redes sociais são grandes fontes de hiperestímulos. Eles foram projetados para prender o sistema de recompensa do cérebro, incentivando você a rolar a tela como um zumbi, vendo notificações e atualizações de pessoas que não têm impacto real na sua vida.
Nosso cérebro é naturalmente atraído por novidades, especialmente quando elas não exigem esforço físico. As redes sociais oferecem essas novidades facilmente, criando estímulos constantes sem que você precise gastar energia. Por isso, jovens de 4 a 18 anos gastam, em média, 74 minutos por dia no YouTube e 82 minutos naquela outra rede cujo nome lembra Tico e Teco. As crianças e adolescentes passam mais tempo nas redes sociais do que assistindo Netflix, e esses números provavelmente vão aumentar nos próximos anos. Se a relação entre todos esses estímulos e a procrastinação ainda não ficou clara, vamos explicar diretamente ao ponto. O sistema córtico mesolímbico dopaminérgico é responsável por dar energia e vontade de buscar seus objetivos, mas ele está sendo bombardeado por hiperestímulos de todos os lados: alimentos processados, aplicativos de celular, séries de streaming, doses altas de cafeína, entre outros. Essa hiperestimulação faz com que seu cérebro precise se autorregular, como mencionado anteriormente. O resultado disso é que seu sistema de recompensa, incluindo o sistema dopaminérgico, torna-se insensível aos estímulos naturais e saudáveis, levando à procrastinação. Coisas como estudar, trabalhar, seguir seus projetos, ir à academia ou comer de forma saudável tornam-se difíceis, pois exigem que você gaste energia e lide com algum desconforto natural. No entanto, o cérebro está adaptado a estímulos rápidos e prazerosos, tornando essas atividades entediantes em comparação. Por isso, você se vê preso na procrastinação, pois os estímulos intensos e fáceis ao seu redor fazem as tarefas diárias parecerem maçantes. A procrastinação também tem outras causas. Ela pode ser um sintoma de prisões emocionais que nos mantém paralisados, como a ansiedade. Pessoas que sofrem de ansiedade podem evitar tomar qualquer ação por medo de falhar, levando à procrastinação, que as impede de buscar a vida que merecem. A falta de foco e energia, o medo do desconhecido e o receio de arriscar podem criar uma prisão emocional que nos deixa incapazes de agir. Problemas nos relacionamentos amorosos ou profissionais também contribuem para essa sensação, deixando-nos presos em ciclos repetitivos. Seja tentando reacender um relacionamento ou encontrar um novo rumo profissional, essas prisões emocionais precisam ser superadas para vencer a procrastinação. O desânimo constante, o esquecimento frequente e o cansaço contínuo são sinais claros de prisões emocionais. Você sabe do potencial que tem, mas por algum motivo não consegue manifestá-lo. Talvez já tenha tentado tanto mudar sua vida que acabou desistindo, vivendo agora com dúvidas sobre si mesmo. Essas são algumas prisões emocionais que podem estar afetando sua mente. A solução para quebrar essas correntes emocionais é o autoconhecimento, que traz liberdade. Hoje, temos acesso a muito conhecimento sólido e ferramentas validadas pela ciência que nos ajudam a superar essas barreiras internas e a fazer mudanças duradouras. O testemunho desse poder está nos comentários de pessoas que já mudaram suas vidas com base no conhecimento compartilhado aqui. A procrastinação muitas vezes é alimentada por prisões emocionais que podem se manifestar de várias formas, incluindo falta de foco, energia ou disposição para realizar o necessário. Ansiedade, medo do desconhecido ou mesmo relacionamentos complicados podem levar a uma sensação de aprisionamento, afetando nossa capacidade de agir. Por isso, compreender suas emoções e torná-las suas aliadas, ao invés de inimigas, é essencial. Isso permite que você tenha mais sucesso, tanto pessoal quanto profissionalmente. Controlar suas emoções é uma parte vital do sucesso, pois inteligência emocional é algo que impacta nossas vidas de maneira profunda. Lidar com desânimo, esquecimento e cansaço constante pode ser frustrante, principalmente quando você conhece seu potencial, mas sente que algo o impede de alcançá-lo. Essas barreiras são o que chamamos de prisões emocionais. Muita gente fica paralisada por essas correntes internas, mas existe uma solução para superá-las: o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para quebrar essas prisões e alcançar liberdade emocional.
Entender nossas emoções e torná-las nossas aliadas nos ajuda a superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. No entanto, nesse mundo acelerado, as pessoas muitas vezes deixam de se concentrar nas mensagens importantes ao seu redor. Para realmente se libertar das prisões emocionais, é essencial que você se dedique a entender suas emoções profundamente. Ter clareza sobre suas emoções e as de outras pessoas também permite que você melhore seus relacionamentos pessoais e profissionais e tenha mais sucesso. Afinal, a inteligência emocional é fundamental para dominar sua vida e parar de lutar contra suas próprias emoções e as dos outros. Quando você assume o controle das suas emoções, sua vida nunca mais será a mesma. Portanto, dedique-se com carinho a explorar e compreender suas emoções para que possa se libertar dessas prisões emocionais e assumir o comando da sua jornada. A hiperestimulação constante do nosso cérebro no mundo atual tem nos tornado insensíveis a estímulos naturais e saudáveis. Quando algo não é intenso, fácil, rápido e gostoso, nossa mente acha tedioso, tornando qualquer tarefa ou atividade que não forneça um pico de dopamina difícil de realizar. Assim, o tédio se tornou um problema, porque nosso cérebro ficou viciado nessas sensações. Tudo o que é saudável, mas exige esforço, é visto como aborrecido em comparação com os estímulos imediatos que recebemos das redes sociais, aplicativos e alimentos processados. Então, como pode o tédio ser a cura para a procrastinação? Essa pode parecer uma ideia estranha, mas aceitar o tédio pode ajudar nosso cérebro a se reajustar e recuperar a sensibilidade aos estímulos naturais e às atividades importantes, mas que não fornecem gratificação instantânea. Ao abraçar o tédio, permitimos que o cérebro desacelere e volte a encontrar satisfação nas tarefas do dia a dia, como estudar, trabalhar ou se exercitar. Essas atividades, apesar de não serem intensas ou rápidas, nos ajudam a retomar o controle da nossa mente e a quebrar o ciclo de procrastinação. Vamos pegar um exemplo prático. Pense em ler um livro técnico para aprender algo. Não é como ler um romance emocionante, mas sim algo que traz conhecimento. Ler esse tipo de livro não é fácil, rápido ou intensamente motivador. As distrações ao nosso redor, como celular, Netflix e YouTube, nos bombardeiam com estímulos que são intensos, rápidos e prazerosos. Comparado a essas distrações, o livro parece entediante e acaba perdendo nossa atenção. Imagina que sua energia é como um canal de água que precisa chegar ao seu destino final, suas metas. No entanto, esse canal tem vários ralos ao longo do caminho. Cada distração é um ralo que suga a sua energia, impedindo que ela seja direcionada ao que precisa ser feito. Por que ler um livro difícil se basta pegar o celular para ter gratificação imediata sem esforço? Nosso sistema de recompensa não funciona em preto e branco, onde algo é energizante e outro não é. O problema é que nosso cérebro está tão acostumado a estímulos fáceis e intensos que se tornou insensível. Até as coisas fáceis não nos satisfazem mais. Por isso, mesmo com milhares de séries na Netflix, ainda dizemos, não tem nada legal para assistir. Há 20 anos era necessário ir a uma locadora para alugar um DVD. Há 30 anos tinha que reservar uma fita e esperar semanas por um lançamento. Hoje pagamos muito menos e temos acesso a uma quantidade enorme de filmes e séries, mas não ficamos empolgados porque nosso sistema de recompensa se adaptou. Isso também vale para relacionamentos. Com aplicativos como o Tinder, há milhares de pessoas e várias oportunidades de encontrar um par, mas ainda sentimos tédio e insatisfação. Nosso sistema de recompensa foi tão bombardeado por esses hiperestímulos que não conseguimos mais encontrar satisfação ou motivação, mas seguimos deslizando e buscando mais. Netflix e Tinder são apenas exemplos. Nosso sistema de recompensa não funciona de forma absoluta, mas de maneira relativa ao que ele se acostumou. É adaptado aos hiperestímulos constantes e precisamos entender isso para encontrar formas mais saudáveis de nos motivar. Há um certo limite para a intensidade e frequência de estímulos que o cérebro pode lidar.
Se você está constantemente recebendo estímulos intensos, como através do celular, TV ou redes sociais, nenhum estímulo natural, saudável e normal vai parecer interessante ou prazeroso. A solução para esse tipo de procrastinação é tapar os ralos de energia. Isso significa fechar as portas para distrações e eliminar os estímulos que são muito intensos e frequentes. Uma abordagem extrema, chamada jejum de dopamina, envolve ficar em um quarto vazio, sem distrações como celular ou TV, comendo apenas alimentos básicos por uma semana. Embora pareça radical, o propósito é fazer com que, após um tempo, atividades como ler um livro técnico se tornem motivadoras e prazerosas novamente. No entanto, essa solução pode ser drástica demais para muitos. Em vez disso, para evitar a procrastinação, elimine ou reduza ao máximo as distrações que o impedem de fazer o que precisa ser feito. Desligue a TV, guarde o celular em um lugar de difícil acesso e esconda outros dispositivos que possam tirar o seu foco. Pode parecer que você ficará sem fazer nada, mas logo começará a sentir tédio e, com as distrações fora de alcance, seu cérebro verá atividades produtivas, como ler um livro, como uma opção mais atraente. Isso acontece porque você muda o padrão do seu cérebro. Antes, ler um livro parecia chato em comparação ao celular, mas com o celular guardado, ler se torna mais motivador do que ficar ocioso. O que estou compartilhando aqui não é apenas uma opinião pessoal, mas é baseado em conhecimento científico. Existem estudos que mostram como eliminar distrações pode ajudar a vencer a procrastinação. Vou falar mais sobre um estudo fascinante que aborda exatamente isso. Um estudo publicado na revista Science, uma das mais renomadas do mundo, colocou jovens em uma sala de laboratório com paredes brancas, sem distrações. Eles estavam sozinhos, sem celular, televisão ou algo para ler. A única coisa que podiam fazer era apertar um botão que lhes dava um choque doloroso. Incrivelmente, 67% dos homens e 25% das mulheres decidiram apertar o botão, optando por sentir dor em vez de ficarem sem fazer nada. Isso mostra como nosso cérebro odeia o tédio. Quando ficamos sozinhos com nossos próprios pensamentos, sem nenhuma distração, começamos a nos sentir desconfortáveis. As pessoas que não apertaram o botão ainda relataram que o tempo naquela sala foi muito desagradável, mesmo sendo apenas 15 minutos. Isso evidencia o quanto o nosso cérebro está acostumado a estímulos constantes, tornando-se impaciente quando esses estímulos desaparecem. O mundo moderno nos oferece tantas opções de distrações fáceis e rápidas que nos tornamos insensíveis a estímulos naturais. O cérebro precisa de estímulos para sobreviver, mas quando estamos sempre expostos a hiperestímulos, acabamos nos entediando facilmente. Em métodos de tortura ao longo da história, o isolamento era uma das práticas mais cruéis. Na era medieval, prisioneiros eram jogados em poços escuros, sem luz e sem contato humano, e muitos enlouqueciam. Mais recentemente, técnicas como a câmara de privação sensorial eram usadas para criar um ambiente onde a pessoa ficava sem qualquer sensação de luz, som ou temperatura. Em poucas horas, as pessoas começavam a alucinar e, em poucos dias, sofriam distúrbios mentais graves. Isso nos mostra a importância de equilibrar os estímulos em nossas vidas, evitando tanto o excesso de distrações quanto o isolamento total. Ao eliminar distrações desnecessárias e aceitar um pouco de tédio, podemos treinar nosso cérebro a valorizar atividades que exigem mais esforço, mas que são realmente gratificantes. O cérebro precisa de estímulos para funcionar bem, mas quando eles são reduzidos ao nosso redor, ele começa a buscar alternativas, mesmo que sejam atividades como ler, trabalhar ou fazer o que precisa ser feito. Assim, a cura para a procrastinação envolve fechar os ralos das distrações e criar mais espaço para o tédio saudável. Veja seu ambiente. O que é mais interessante nele? As distrações ou as tarefas que você precisa fazer?
Se forem as distrações, você continuará procrastinando. É por isso que escritores se isolam no meio do mato para escrever. Com menos distrações, sobra mais tempo e energia para a escrita. Se eliminarmos as distrações ao nosso redor, mudamos a régua do nosso cérebro. Sem celular, televisão ou redes sociais, as atividades que antes eram tediosas, como ler um livro, tornam-se mais atraentes. Ao tornar as distrações menos acessíveis, você deixa a mente com menos opções e o cérebro busca formas produtivas de se ocupar. Porém, a mudança não vem sem desconforto. Vivemos numa era de estímulos rápidos e prazerosos, mas devemos aprender a valorizar tarefas mais desafiadoras. Mudanças reais exigem dizer adeus ao que somos hoje e abraçar um novo caminho, mesmo que seja desconfortável no início. Quando você odeia o desconforto mais do que odeia a procrastinação, a mudança nunca virá. Precisamos estar dispostos a sentir algum incômodo para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Recuse os hiperestímulos que entorpecem sua motivação e acrescente um pouco de tédio à sua rotina. Aceitar o desconforto das despedidas nos ajuda a sair de prisões emocionais e a encontrar força para viver a vida que merecemos. Ajuste o sistema de recompensa do seu cérebro e recuse os estímulos excessivos. Assim, você terá energia e foco para conquistar a vida que deseja. A procrastinação é frequentemente vista como uma falha pessoal, mas muitas vezes é resultado de padrões comportamentais enraizados em nosso cérebro. Estamos biologicamente programados para buscar recompensas imediatas e evitar desconforto, tornando as distrações rápidas e prazerosas irresistíveis. No entanto, essas escolhas impulsivas criam um ciclo de adiamento que leva à culpa, ansiedade e menor produtividade. Para superar a procrastinação, precisamos entender que ela não pode ser eliminada apenas pela força de vontade. É necessário reconfigurar nosso ambiente para minimizar distrações e nos cercar de hábitos que favoreçam a ação. Ao diminuir gradualmente o uso de estímulos intensos e aumentar a tolerância ao tédio, podemos permitir que nosso cérebro se reajuste para encontrar motivação em tarefas que exigem mais esforço, mas que trazem recompensas significativas. A cura para a procrastinação não é encontrar um hack ou fórmula milagrosa, mas sim aceitar que a mudança requer desconforto. Abraçar este desconforto e construir resiliência para enfrentar tarefas difíceis pode transformar nossa abordagem ao trabalho e nos permitir conquistar a vida que sabemos que merecemos. Um abraço do Prof. da Top News e Education.